Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação Financeira. Nós estamos na nova temporada e hoje eu tenho o prazer de trazer o jovem empresário Arthur. Deixa eu falar aqui, Arthur Plombon Lima, empresário, proprietário do Empório Iguaçu Alimentos, proprietário do Batatas e Batatas Limitada, esse ele vai falar porque é uma novidade, e cursando administração na Universidade Federal do Paraná e também é coordenador de células aqui na PIB Curitiba. Arthur, seja muito bem-vindo ao programa Educação Financeira. Obrigado, Termi, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Para mim é muito legal poder participar disso aqui com vocês. Então, Arthur, hoje a gente quer ajudar muitos jovens que querem ser empreendedores, muitos jovens também que precisam aprender a lidar com as suas finanças. Me diga uma coisa, conte um pouco da sua história. Como foi que você assumiu o empreendimento lá? Quando que assumiu o Empório Iguaçu? Bom, eu venho de uma família de empreendedores, né? Desde do meu avô. Aí meu pai também sempre lidou com a área de empreendedorismo, minha mãe também. O pessoal lá de casa nunca teve carteira assinada, de fato. Então eu cresci com esses exemplos de empreendedorismo. Então desde pequenininho eu já guardava meu dinheirinho para empreender, eu vim em casa e falei, eu quero seguir nesses caminhos também. E aí, em 2021, meu pai acabou falecendo, vítima da pandemia, e alguém precisava tocar os negócios lá de casa, né? Foi o momento que a gente pensou, e agora? Quem que vai conseguir tocar as coisas lá? Aí foi um grande desafio, mas Deus abençoou, eu acabei assumindo a empresa lá, acabei pegando a empresa para cuidar. Com quantos anos você assumiu ali o Empório? 21. 21 anos. Seu pai era... O nome dele? Era Helder Manuel, Mas o apelido? goiano. Goiano, todo mundo aqui está ouvindo, muita gente conhecia o Goiano, gente muito boa, e que bom que ele tenha repassado para o Arthur essa veia empreendedora. Quando eu conheci o Arthur, eu pude perceber que é o seguinte, o Arthur está no caminho certo, né? Porque às vezes muitos pais querem transmitir para o filho assim, o negócio, mas o filho não quer tocar esse negócio. No caso do Arthur, veio acontecer essa fatalidade, com 21 anos teve que assumir uma empresa num momento difícil, e eu pude perceber o seguinte, o Arthur, com a graça de Deus, né, pôde passar tranquilamente e até já tem uma nova empresa que é a Batatas e Batatas. Mas Arthur, quando você conversa com outros jovens, você vê que eles têm noção de lidar com as suas finanças pessoais? Eu enxergo que é sempre muito animador, né? A gente está numa fase em que os influenciadores, todo mundo toca muito nesse assunto de empreendedorismo, mas não é um planejamento, não é muito real. O pessoal acha que é algo muito bom, que é algo mais tranquilo de ser feito, mas se você colocar no papel, você vai perceber que às vezes não é tão fácil assim. Uma coisa é a realidade, né? Então, assim, você que navega nesse meio jovem, né? Na célula, e conhece muitos outros jovens na faculdade, você vê aqueles de carteira assinada, que ganham seu salário e querem talvez ganhar mais, e talvez não administrem tão bem, e aqueles que querem empreender, achando o seguinte, ó, é assim, só basta ter uma boa ideia. É, o pessoal normalmente acha que basta uma boa ideia, que só vai fazer o que gosta, né, sempre. Mas a gente, quando entra nesse meio de empreendedorismo, a gente percebe que não é bem assim. Você pode até ter uma liberdade diferente, mas se isso não for bem planejado, se não houver uma disciplina, se não houver um preparo para isso, a situação fica bem mais complicada, né? Tem que olhar contabilidade, o que mais? Vamos lá. Contabilidade, gestão de pessoas, essa é a área mais complicada, que é você saber gerir as pessoas, você ter a organização do teu tempo, né? Porque como você agora não tem mais um chefe, não tem mais alguém que te cobre diretamente, fica muito mais difícil de você ter esse controle do tempo, né? Então o pessoal vai empreender com uma ideia de ter muita liberdade e muitas vezes pode acabar se perdendo ali em meio a tantos compromissos e a não ter uma rotina muito bem estabelecida, né? Naturalmente, o empreendedor no começo do negócio é o primeiro que entra e o último que sai. Né? E tem Exatamente. que cuidar disso, marketing, contabilidade, os impostos, a administração, pessoas. Você, no caso, quando você assumiu funcionários que são mais velhos que você, né? Exatamente. Foi um grande desafio para mim porque os funcionários da empresa já tinham filhos da minha idade. Então eles olhavam para mim e enxergavam ali os filhos dele, né? Então agora era aquela figura de, pô, mas o menino que tem a idade do meu filho vai estar me dando ordem. Como assim? O que ele está pensando, né? Nossa, isso é muito interessante. Eu passei por isso quando eu dei aula numa pós-graduação. Eu era muito jovem e aquelas pessoas que estavam na pós eram pessoas que eram gerente de banco, já tinham mais tempo, né? Então ficava realmente esse pensamento, o que que esse moleque, né, o que ele vai me ensinar, né?
Então, é algo assim que tem que ser trabalhado na mente, né? Mas você superou todas essas expectativas, isso é muito bom. Arthur, como você acha que o jovem, o universitário, deveria cuidar das suas finanças? Bom, eu acho que a fase da universidade é a fase que você tem o primeiro contato, de fato, com a entrada de dinheiro, né? Então, antes da faculdade, a gente pode ter ali algum trabalho de meio período ou algo assim, mas quando você entra na faculdade é que você se depara com o mercado de trabalho de fato. Então, eu acredito que organizando bem as finanças, separando o dinheirinho que você vai guardar lá para frente, o dinheirinho para você ter os seus momentos de lazer mesmo. Arthur, só um minutinho. Então, ó, fala bem para esse jovem que está nos ouvindo. O dinheiro tem que estar separado. Isso? Ó, esse dinheiro Exatamente. pertence a isso, esse dinheiro pertence àquilo. Então, Exatamente. explica para gente aí. Acredito que quando você recebe já o seu salário, ou sua bolsa de estágio, sua bolsa auxílio, já é interessante você pensar do mês inteiro, né? Você vai receber isso em uma data específica, mas isso vai ter que durar para o mês inteiro. E a fase universitária é uma fase que você está começando a construir a sua vida. Então é importante você já pensar lá para frente. Não pensar tanto agora, mas também estar estruturando aí o que você quer para a sua vida, porque com certeza você vai precisar ter finanças, ter uma boa gestão de finanças para alcançar, se um dia você quiser chegar em algum lugar, né? Exatamente. Então, olha, muito importante o que o Arthur está falando. Então, você vai fazer o seu primeiro estágio. Talvez, sei lá, o estágio vai pagar R$ 2.000, eu não sei o valor, mas olha só, esse dinheiro ele tem que ser suficiente para o teu lazer, para o teu transporte, para as coisas que você tem que fazer enquanto universitário. Ou seja, é algo bíblico, tá? Você tem que aprender a lidar no pouco, senão eu não vou te colocar sobre o muito. Vamos lá. Arthur, e assim, na tua vivência, como é que você vê? O jovem realmente teve educação financeira? Recebeu instrução dos seus pais? Ou aprendeu isso na escola? Bom, normalmente não, né? Na escola a gente não aprende sobre gestão financeira. O que a gente aprende de matemática financeira não é uma matemática muito prática para a nossa vida, né? Então, quando a gente recebe o nosso dinheiro, a gente não aprende a pagar um boleto, a gente não aprende a economizar para uma aposentadoria, a gente aprende mais a gastar, né, do que a guardar de fato. Isso é um grande problema. Você falou algo importante. Eu vejo a minha filha, por exemplo, que ela assumiu algumas contas lá em casa. Então agora ela tem um salário um pouco melhor, então ela assumiu algumas contas. E é isso, ela tem que pagar aquele boleto. Então realmente, às vezes ela fala, pai, houve reajuste. Quer dizer, os preços eles sobem, né? Há uma Exatamente. inflação, os preços sobem. Então o que ela pagava X, hoje ela paga X mais alguma coisa. E ela está assumindo um compromisso. Então o jovem, quanto mais cedo ele assumir alguns compromissos, melhor ele vai lidar quando ele ganhar o dobro, quando ele ganhar o triplo. Ou seja, quando ele ganhar mais, tiver a oportunidade de ganhar mais, ele vai saber ter equilíbrio, é isso? Legal, com certeza. Quanto mais cedo você se deparar com as responsabilidades, mais fácil vai ficando para frente, né? Mas assim, e esse desejo de ter um iPhone novo, ter lá, sei lá, o PS, como é que diz, até eu não sei, o PlayStation, o Matheus, que é a última geração, Hoje está no 5. no 5 olha aí, ó, gente, olha aí, ó. E quando tem a vontade de ter esses eletrônicos, porque é da idade. Eu me lembro que na sua idade eu não pensava em aposentadoria. Eu trabalhava em banco, ganhava um bom salário, mas eu queria a roupa, eu queria o tênis. É. Eu acho que vai muito do peso da responsabilidade, né? É fácil você querer o iPhone 15 quando é seu pai que vai te dar o iPhone 15. Opa, ressalva aqui, ó, tá vendo? É muito fácil querer quando tem o patrocínio. Boa, Arthur, Exatamente. muito bem. Agora, quando você se depara com o custo do iPhone, cara, e quanto você vai precisar desembolsar para isso, quantas horas de trabalho você vai precisar se, desen- te- se debruçar em cima disso, né? Quanto deve custar um iPhone 15 agora? Eu não sei nem se tá no 15, eu acho que tá, Sei tá lá, por aí. tá por aí, mas vamos lá, deve custar mais de 10 mil? Ah, acredito que sim. Imagine 5 meses de salário de estagiário para ter um aparelho, né? É, Então, olha só, essas questões são questões às vezes comportamentais e emocionais, né? Às vezes o jovem poderia investir na sua carreira, investir num curso de inglês, fazer um outro tipo de investimento para quando ele chegar realmente a ser efetivado no mercado de trabalho, ele já consiga ter uma certa estabilidade financeira, né, Arthur? exatamente. Acredito que é uma questão de prioridades, né? Quando você tem as suas finanças e você já tem contas para pagar, o iPhone ele vai ficando mais supérfluo, né? Às vezes você tem condições de ter um iPhone, mas para isso você precisa colocar no papel e entender se você de fato pode. Eu tinha um iPhone, mas agora eu acabei trocando até inclusive,
Porque para mim o custo-benefício era mais baixo. Eu precisava do dinheiro para outras áreas, né? Para investir na empresa e para investir em coisas que eu queria para o futuro. E outras opções mais baratas acabam atendendo, né? A gente precisa pensar no que cabe para o nosso bolso, não Então, o que os outros vão pensar. Então é sempre uma questão de escolha e não de status ou de viver de aparência. Com certeza, Com é aquilo certeza. que vai se adaptar melhor para a sua realidade, né? Uhum. Vamos lá. Esse tema deveria ser abordado então nas escolas e você acha na faculdade? Eu acho com certeza. Tipo uma disciplina assim, ó, finanças pessoais, em administração, em contabilidade, engenharia, medicina e até no ensino médio. Sim, seria muito legal se durante a nossa escola ali, o período que a gente está na aula, a gente aprendesse que existe investimentos, que a gente precisa de um dinheirinho para se aposentar, que tudo isso vai demandar que hoje mesmo a gente comece já com um pouquinho, começar na situação que a gente tem, claro, mas já começar, né? Então, para os pais que estão nos ouvindo aqui, a tua recomendação é, se eles puderem transmitir essa educação financeira, ainda para os pequeninos, o momento é esse. Com certeza. Você pai, você mãe que nos assiste aqui, quanto antes você puder estar instruindo o teu filho, antes ele vai estar se desenvolvendo nessas áreas, né? E a chance dele passar perrengue lá na frente é menor se ele receber essas instruções hoje. Ótimo, porque assim, a criança, ela acompanha os pais no mercado, a hora que vai abastecer o carro, então assim, ó, tudo isso tem um preço, tem um custo, né? Não custa ensinar a criança o caminho em que ela deve andar, né? Com certeza. Ok, Arthur, muito bem. Falando novamente dos jovens, eu sei que você aqui lidera uma célula, Isso. e daí vamos lá, se fosse um encontro ali para falar de finanças, finanças à maneira de Deus, como é que seria, Arthur? Bom, primeiro nós entendemos que tudo que nós possuímos pertence a Deus, né? Então é Ele que provê para nós. Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma fonte de renda é separar uma parte para o Senhor. A minha mãe usa bastante o termo devolver para Deus, né? Porque a gente entende que já não é nosso. Então a gente separa 10% para devolver para o Senhor. Então a primeira coisa é separar esse dinheiro como uma forma de honrar a Deus, reconhecendo que tudo que eu tenho é dele, então eu vou devolver para ele essa parte que pertence a ele. Como a gente pode mexer com as finanças também depois de separar o dízimo, eu aprendi através da leitura de livros que a primeira coisa que a gente faz é o dízimo, depois é guardar um pouquinho do que a gente quer e depois a gente pode gastar o que tiver. Mas o principal é o dízimo, guardar o dinheirinho e depois a gente gasta com o que a gente precisa daí. Ótimo, fico muito feliz ouvindo aqui o Arthur, né? Porque a gente chama isso de economia de Deus. Tem economia do mundo e economia de Deus. Arthur, você sabia que aqui na PIB tem o curso CRAW de finanças? Não sabia. Olha aí, ó, o Arthur não sabe, muita gente não sabe. E você hoje está sabendo. Na Rede Família nós temos o curso CRAW de finanças, que ensina casais, ensina jovens, com 10 lições com base bíblica a como lidar com dinheiro. Porque uma coisa é eu aprender lá no mundo, né, Arthur? Com youtubers, com aqueles caras ou outros livros. Outra coisa é eu aprender num estudo com base bíblica como se lidava com dinheiro e como a gente deve lidar com dinheiro. O que você acha? Você faria um curso como esse? Com toda certeza. Recomenda para a turma da célula, ó, vamos procurar o CRAW? Com certeza, pessoal. Procurem se informar. A gente não pode deixar para se preparar quando a gente já devia estar pronto para assumir as coisas, né? Olha aí, gente, o jovem Arthur aqui sempre me surpreende. É isso mesmo, ó. A gente tem que se preparar e preparar com antecedência. Nós vamos agora para um breve intervalo. Não deixe de assistir os nossos patrocinadores. Você está aqui no programa Educação Financeira e hoje estou aqui com o jovem Arthur e ele tem muito a nos ensinar sobre empreendedorismo.
Estamos de volta com o programa Educação Financeira e com muita alegria estou aqui com o jovem Arthur Plombon Lima, empresário, gente. Ele é administrador, ele comanda lá o Empório Iguaçu, que eu recomendo que você conheça, tem muita coisa saborosa. E também é proprietário do Batatas e Batatas. Já já ele vai explicar sobre esse novo empreendimento, sobre esse novo negócio. Arthur, como foi o seu começo na gestão de negócios? Bom, o começo é sempre mais complicado, né? Eu tenho uma base de administração, mas como a gente estava conversando, a prática é muito diferente da teoria, né? Então foi muito complicado de gerir pessoas no começo. Então a parte dos números também é um desafio, mas o desafio maior foi a gestão de pessoas, como lidar com elas, e também estruturar ali a parte financeira, que na prática é muito diferente do que a gente aprende, né? A pequena empresa é um pouco mais específica, né, do que a gente aprende no curso de administração. Uhum. O Arthur, gente, ele assumiu o Empório do Iguaçu, quando o pai dele, infelizmente, veio a falecer devido à Covid. Com 21 anos, ele assumiu a empresa, assumiu os negócios. E Arthur, daí como é que é isso? E fornecedores? E impostos? É tudo muito desafiador no começo, então quando você é muito novo, o pessoal mais experiente percebe que você é mais novo. Então, muitas coisas você tem que aprender na prática, né? Como negociar, como ir atrás, como seguir de fato o menor preço ou não ser passado para trás, né? Algumas vezes eu já fiz algumas besteiras lá que custaram um pouco financeiramente pela falta de experiência. Conta um exemplo aí, fala um exemplo aí, porque pode ser engraçado, mas houve um prejuízo financeiro, mas pode alertar muito gente, porque tem muita gente que pensa assim, eu vou ser empresário. Gente, eu vou ser empresário, calma. Não basta ideia, não basta dinheiro, porque ó, como a gente está falando aqui, ó, tem marketing, contabilidade, tem o RH, tem um monte de coisas que você tem que cuidar. Tem fornecedores, tem os clientes também. Então, o Arthur vai dar um exemplo só de digamos, uma derrapada aqui. Eu me lembro, no primeiro mês que a gente assumiu a empresa ali, estava no mês da Páscoa, né? Então, o nosso produto, o bacalhau é um dos principais produtos lá da loja. E bacalhau na Páscoa é o que o pessoal procura, né? Para comer com a família, e a gente importa esse bacalhau. Então, quando eu resolvi importar, né, resolvi não consultar, falei, não, eu sei o que eu estou fazendo, aprendi no curso, vamos lá, vai dar certo. Importei. Quando chegou aqui, eu não calculei os custos do imposto junto ao produto. Não calculei ICMS, não calculei nenhum imposto. E repassei o preço para o consumidor final, sem todo tipo de imposto. Então, eu não tinha recebido instrução e também não fui atrás de procurar saber sobre essas coisas. Ficou barato, mas para mim saiu bem caro, bem acima do que era para ter saído. Na verdade, você pagou um curso para você mesmo. Olha, como fazer cálculo. O Arthur, quando assumiu, estava no quarto, quinto período lá de administração, e eu também sou formado em administração, então a gente tem muita teoria. Mas, gente, a prática é outra coisa. Né? Ainda mais o Arthur, ó, tem que fazer uma importação, tem todo o desembaraço, tem o fator da moeda que muda o valor, ou seja, tem os impostos. Então tem que ter uma planilha bem feita para daí falar o seguinte, ó, agora eu vou vender a X para ter um lucro. Nesse caso o Arthur não teve lucro, mas teve um grande aprendizado, né, Arthur? Com certeza. Depois daquele dia a gente se atenta muito aos detalhes, né? Na ponta do lápis lá. Exatamente. Tudo anotadinho, se deixar passar alguma coisa, com certeza é prejuízo para o futuro. E Arthur, como é que é ser empresário? Como é que você se sente? Você se sente empresário? Como é que é isso? Se sentir empresário, você se sente no começo, né? É bonito você falar que você é empresário. Mas aí passa o tempo, fica mais delicada a situação. Eu brinco que ser empresário é você ter que trocar o pneu do carro em movimento, né? O tempo inteiro. Lembro que o Altemir sempre falava que ser empresário é você acender a luz, apagar a luz, pagar a conta de luz e tudo que envolve a área da empresa, né? Então, ser empresário é um grande desafio. Você trabalha muito mais do que qualquer um dentro da tua empresa, né? Então, é muito delicado todos os assuntos que você tem que tomar decisões. Algo que foi um desafio para mim é que quando eu trabalhava em empresa, você tem a quem responder, né? Então, quando chega um problema grande para você, você leva esse problema grande para o teu chefe ou para a tua chefe ali, e agora você começa a receber aqueles problemas grandes, né? Então, o problema que ninguém quer resolver, quem tem que resolver é você. Então, a dependência de Deus ali é você e Deus e muita vontade de resolver, né? Então, assim, não tem somente o status, hein? Tem a responsabilidade.
tem que contratar pessoas, demitir pessoas, trocar fornecedores, né? Conversar com clientes, resolver problemas. Não é tão simples assim, sou empresário ou sou uma empresária, né? Com Existe certeza. mesmo essa dificuldade, digamos, de separar o dinheiro, porque eu atendo muitas pessoas e muitas famílias, sabe, Arthur? E eu atendo muito na área de finanças pessoais. Mas às vezes eu encontro empresários que eles misturam o dinheiro da empresa com o dinheiro da família. E quando vê, tá tudo misturado e tá tudo complicado. A tal ponto que em alguns casos a família tira tanto dinheiro da empresa que vai quebrar a empresa primeiro e depois vai quebrar a família. É. É muito complicado, eu acho que é uma questão cultural, assim, né? A gente enxerga o dinheiro, tem dinheiro na conta, então, opa, posso gastar aquele dinheiro na conta, né? Faço uma brincadeira com o meu sócio, o Gabriel, lá do Batatas. Quando a gente faz uma venda, por exemplo, de R$ 500, eu brinco com ele, opa, então eu vou gastar 250, você gasta 250. Mas não é bem assim que acontece, né? Não é porque você tá com o dinheiro na conta ali que você pode gastar aquele dinheiro na conta, né? É o dinheiro que está no caixa, é o dinheiro ainda que vai pagar fornecedores, impostos. O que sobrar, se sobrar, é do empresário. Por isso que Exatamente. muita gente mistura, eu chamo misturar caixa com bolso. Porque às vezes a família, quando ela é dona do negócio, ela vê o dinheiro ali, que nem você falou, R$ 500. Ah, isso aqui agora eu vou no supermercado. Ah, isso aqui eu vou pagar a conta de luz da casa, tá? Não do negócio. E é aí que tem os erros, graves erros financeiros, né, Arthur? Exatamente. Quando você mistura ali a pessoa física com a pessoa jurídica, a chance de você embananar os dois é muito grande, né? Porque aí você tira o dinheiro de um lugar para colocar no outro, quando você vê, você já não tem mais o dinheiro daquele lugar e nem do outro também, né? E é complicado. Arthur, uma vez eu atendi um rapaz e eu fiz as contas com ele, né? E ele querendo ser empresário, mas era somente o querer ser empresário. E eu fazendo custo, ou seja, ele pagava para trabalhar. Na verdade, não era nem erro de cálculo mesmo, era o negócio que ele formalizou lá e não dava resultado. Ou seja, o transporte dele, o local que ele alugou, fazendo as contas lá, é o seguinte, não gerava, não dava lucro. Agora, se ele voltasse a trabalhar, ele teria carteira assinada, plano de saúde, plano odontológico, vale transporte, vale alimentação, ou seja, teria seguro de vida, um monte de benefício para ele e para a família. Essa pessoa eu consegui dissuadir. Dizer o seguinte, ó, não dá para ser empresário nesse momento. Principalmente nesse negócio que você formou e do jeito que está acontecendo. Porque realmente a reserva que ele tinha na família estava indo embora. E rapidamente. Mas ele tinha um apego ao negócio dele. Né? Eu sei, porque eu também já abri empresa, eu sei que parece um filho, né? A gente tem apego àquele negócio. Ele, com muito custo, eu consegui dissuadi-lo e ele voltou a ser o profissional bom que ele era, com um bom salário e sem ter essas preocupações. Tem gente que é muito teimoso nessa hora de empreender, Arthur. Não, vai ter que dar certo, vai dar certo. Com certeza. Muitas vezes a gente mistura a emoção na razão, né? O negócio ele tem um apego emocional, mas ele foi feito para se sustentar, né? Para você conseguir sustentar você e a sua empresa também. Então tudo isso tem que ser analisado. Uma das sabedorias também é o momento de parar, né? A gente tem que entender qual que é o momento de começar, o momento de parar, e se você está disposto a passar por tudo isso mesmo, né? Uhum. Então a gente tem que ter a noção real dos valores, tá, gente? Senão a gente paga para trabalhar, né? E olhar assim, é bom ser dono do negócio? Claro que é bom. Você tem o seu horário, você gera emprego, tem um monte de benefícios. Mas também tem esse ônus. Se eu não souber fazer as contas, eu posso estar prejudicando toda a minha família, inclusive as pessoas que eu contratei. Porque é horrível você ter que fechar um negócio, né? Simplesmente fechar o negócio, mandar pessoas embora. Então, assim, ó, antes de começar, o ideal é ter um planejamento. Com certeza. Você tem que saber onde você está pisando. Você tem que estar disposto a aprender também, né? Não é porque você vai ser o líder agora que você não, você sabe de tudo ou você vai comandar tudo, né? Muitas vezes a gente precisa aprender com os outros também. E no planejamento, Arthur, se eu quero ser um empresário, eu tenho que fazer uma pesquisa? Ou eu simplesmente escolho qualquer lugar, qualquer ponto comercial, qualquer produto? Não, com certeza. Se você não fizer essa pesquisa, se você não se informar muito bem, você vai gerar um grande problema ali na frente. Ah, então, peraí, ó, empresário, ou você que quer ser empresário, escuta o Arthur agora. Pessoal, coloca na ponta do lápis, coloca nas planilhas, faz a estruturação financeira, faz a pesquisa de mercado, veja também se, além da emoção, isso vai te gerar um lucro futuro, se tem perspectiva de negócio lá para frente. Porque uma coisa é a gente pensar com o coração, outra é a gente pensar com a cabeça, né? O negócio ele foi feito para ser gerido de uma maneira racional e
frutífera, né? Para frente também, não para ser algo legal e momentâneo para você agora, mas que você consiga colher os frutos disso lá na frente também. Gente, conheço o Arthur, conheço lá em Poriguaçu. Eu sei que ele pegou o negócio andando. Eu sei que ele colocou lá o jeito Arthur de ser lá, né? Porque antes era o pai que tocava, então era o teu pai que, né, vendia coco ralado, fazia outras coisas, né, Arthur? E de repente o Arthur começou a assumir lá todos os produtos e deu lá o jeito Arthur de ser no Empório Iguaçu, né? Arthur, isso é comum? A próxima geração, quando assumir o negócio, ela entra com ideias, com novidade? Eu acredito que sim. A gente precisa entender que as gerações passadas têm mais bagagem, tem muita coisa a ensinar pra gente, então manter os princípios, mas a gente pode... Opa, repete, olha aí, ó. Olha que importante isso, manter os princípios. Porque olha só, existe uma bagagem, um histórico, né? Existe uma experiência aí. E daí entra agora esse lado jovem. Com certeza. Acredito que a gente precisa aprender com os mais velhos, pegar essa bagagem, mas também reconhecer os erros, né? Aonde é que a gente pode somar ali, onde a gente pode melhorar o processo. Muitas coisas já estão estabelecidas e funcionam de uma maneira muito bem, mas também a gente precisa entender que podemos sim acrescentar coisas, né? A partir de novas ideias, novos negócios. Nós conversamos de uma maneira diferente com o digital, né? Então, novas formas de adentrar nesses negócios também são muito importantes. Muita gente está me ouvindo aqui, ouvindo o Arthur. Olha só, você que é aquele empresário mais antigo, que ainda vende fiado, vende na caderneta. Claro que eu estou brincando, né? Não existe, poucas empresas, acho, no interior fazem isso. Mas olha só, escute o seu filho, escute a sua filha, porque ele tem esse lado digital, tem esse novo e-commerce, né? Tem algo novo que está acontecendo na economia, que muitas vezes a gente está tão acostumado em abrir a loja e fechar a loja, que a gente não faz nenhuma inovação. Então escute a sua filha, escute o seu filho, você empresário que está nos ouvindo. Arthur, agora me fale um pouco dessa nova empresa aqui, gente. Olha só o que eu ganhei aqui, ó, que delícia. O que é esse Batatas e Batatas, Arthur? Bom, o Batatas e Batatas é uma empresa que fornecia o Empório Iguaçu há muito tempo. Então, uma empresa que existia desde 1997. Mas eu e um grande amigo meu, Gabriel, a gente orava para que a gente pudesse ter um negócio juntos ali. Eu tive o privilégio de discipular, né, o meu sócio. Então, a gente já pensava o que a gente podia elaborar juntos. E aí surgiu essa oportunidade da empresa, do fornecedor, e a gente acabou passando aí 6, 7 meses estudando a empresa, indo lá de maneira semanal, fazendo as planilhas, fazendo fluxo de caixa, até que a gente entendeu que, opa, ali tem espaço para a gente crescer e vamos tomar esse passo de fé e comprar essa empresa. Ótimo. Olha aí, vocês viram como é a vida de empreendedor. Não basta ele tocar já o Empório Iguaçu, já tem empregados e é grande o negócio lá, ainda tem a chance de criar uma nova empresa, ter agora um sócio, né? Vai gerar emprego, ok? E Arthur, é bênção, não é? Com certeza. É muita bênção, mas com a muita bênção também vem muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Né? Eu falo isso porque tem muito cristão que fala assim, quando eu tiver muito dinheiro eu vou ajudar, eu vou fazer. Gente, a gente não nasceu para ser um lago, tá? Onde represa a água. A gente nasceu para ser um rio. O dinheiro tem que fluir, a coisa tem que fluir, né? Então eu quero agradecer a presença aqui do Arthur em Poriguaçu. Eu quero que você vá conhecer. E você que quer ser empresário, você que é empresário, preste bem atenção nesse programa. Não deixe de curtir aqui nas redes sociais, né? E Arthur, uma última palavra para esses jovens que estão nos assistindo. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês. O Altemir me ajudou muito durante essa fase mais complicada da minha vida. Foi muito legal tudo que o Altemir ensinou. E eu queria deixar como ensinamento a dependência de Deus e você se planejar também, né? Ora e trabalhe de uma maneira que você possa estar colhendo os frutos lá na frente, mas sempre com muita responsabilidade, entendendo que não é só alegria, entendendo que a gente nem sempre vai fazer o que a gente gosta, nem sempre vai ter a disponibilidade de tempo que a gente imagina ter dentro do empreendedorismo, mas acima de tudo a confiança em Deus, não deixar os seus valores, os seus princípios de lado, e tenha certeza de que o glamour da palavra empresário e empreendedor vai passar no primeiro ou segundo mês que você se deparar com um boleto atrasado ali. Então, humildade, fé em Deus e muita coragem para assumir as coisas que vierem para você. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado você que está nos assistindo. Não deixe de compartilhar,
Não deixe de nos seguir nas redes sociais e até o próximo programa Educação Financeira. Que Deus te abençoe.